liberdade que Cristo me libertou. Aleluia! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Abra os seus lábios e diga, amados: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Livres, livres, livres. Obrigada, Pai, porque hoje andamos em liberdade. Não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos. Pai, nós fomos transportados do império das trevas e hoje pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Obrigada, Pai, eu sou livre. Diga isso, amados. Declare, declare, declare. Aleluia, aleluia. Abrindo o mar, abrindo o mar, aleluia, aleluia, eu sou, aleluia, oh glória, eu sou, aleluia, oh, boa noite, amados, graça e paz. Aleluia. Amados, olha para o seu irmão e fala: Deus te projetou para ser livre. Deus te projetou, amados, para você desfrutar de uma vida plena, de plenitude de vida, de uma vida abundante. Deus te projetou para o sucesso, amado. Aleluia, aleluia. Você não é mais escravo, você é livre. Aleluia. Não tem Covid, não tem vírus, não tem bactéria, não tem circunstância que vai te aprisionar, que vai te fazer de escravo novamente. Aleluia! Nós somos livres em Cristo, amados, para adorá-lo. Fomos projetados para o louvor e glória do Senhor. Adore o Senhor com a sua vida. Aleluia! O Senhor, amados, nos projetou para termos uma vida plena e abundante. Amém? Obrigada, grupo de louvor. Aleluia. Pode se sentar, amados. Aleluia. Amados, eu quero falar um pouquinho de superação pela fé. Amém? Nós louvamos aqui e declaramos que hoje nós pertencemos a uma nova família, a família da fé. Amém, amados? Fé é a certeza de coisas que não se vê e convicção de fatos que aconteceram, amém, amados? E que você não viu. Aleluia. E é pela fé que nós superamos, amados. Quando eu estava a caminho daqui, o Senhor me trouxe à memória, amados. Eu tive um cliente uma vez que era um atleta, jogador de vôlei. Boa noite, quem está em casa. Graça e paz seja com vocês também, que não puderam estar aqui desfrutando dessa coleção coletiva, dessa unção coletiva. Aleluia. E, amados, eu tive esse cliente que era um jogador de vôlei e a vida dessas pessoas, amados, é uma vida de completa dedicação. Uma vida de uma disciplina muito intensa. E quando a gente pensa em superação, o atleta, ele vive em prol daquilo que ele faz e ele tenta se superar o tempo todo. Mas para isso, amados, é necessário disciplina. É necessário dedicação. E aí, quando eu estava a caminho daqui, que isso veio à minha mente, eu lembrei desse meu amigo e cliente. E aí o Senhor perguntou para mim: por que a gente às vezes não tem disciplina e dedicação nas coisas do Senhor? Porque para ter uma vida de superação pela fé, amados, é necessário que nós tenhamos disciplina com as coisas de Deus. Dedicação nas coisas de Deus. Dedicação com a obra, zelo, diligência com as coisas do Senhor. Amém? E quando a gente fala que Deus nos projetou para ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de sucesso, amados, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E nós que já nascemos de novo, quantos aqui nasceram de novo?
Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não nasceu, não aceitou Jesus como seu Senhor e único Salvador maravilhoso? Aleluia. Todos aqui são santos, então estou falando com santos. Aleluia. Então, quando nós temos essa natureza, essa vida de Deus, amados, nós precisamos entender que uma vida de superação pela fé passa-se necessariamente por uma dedicação, por uma disciplina, amados. É interessante, amados, que se nós olharmos para a vida de cada um de vocês aqui nessa noite, quem está em casa também, amados, todo mundo se superou no ano de 2020. Aleluia! O ano de 2020 é uma superação na vida dos crentes, principalmente. Nós precisamos agarrar nessa palavra, amados, para romper todos os dias. A partir de março de 2020, a vida no mundo mudou. A vida no mundo deu uma guinada. E, amados, nós vimos uma igreja se levantar avivada, uma igreja triunfar. Mas, ei, quando eu estava meditando nisso, eu pensei assim, Senhor, será que o Senhor ficou feliz com isso? Nós precisamos de estímulo para avivar a igreja. Mas o Senhor quer que nós estejamos estimulados, transformados, amados, independentemente de pandemia, independentemente de circunstâncias. Amados, Deus não quer que nós vivamos em prol de estímulos exteriores. O Senhor quer que nós vivamos aquilo que já foi transformado em nós. Não depende de uma pandemia, amados, para nós sermos avivados. Nós somos avivados porque temos a palavra do Senhor. Não depende de circunstâncias externas, amados, para nós demonstrarmos, para nós expressarmos, para nós manifestarmos aquilo que já foi alterado em nós. Quando eu meditava na palavra, o Senhor me fez pensar sobre isso. Precisou de uma pandemia para sacudir a igreja. Sendo que a igreja tem a palavra e pode permanecer avivada. Ei, Paulo fala aos Tessalonicenses que não extinguais, não apagueis o Espírito, antes enchei-vos do Espírito. Isso não é só mediante circunstâncias que acontecem, não, amados. É todos os dias. Todos os dias. O desejo de Deus, amados, é que nós vivamos uma vida plena diariamente. Não é porque temos uma doença, não é porque temos um problema financeiro, não é porque temos algumas circunstâncias que se levantou diante da nossa vida, que nós vamos buscar o Senhor. O Senhor deseja que essa transformação seja algo que você queira permanecer na presença dEle. Essas circunstâncias vão acontecer, amados, porque Jesus disse, ei, em mim vocês têm paz, mas no mundo vocês terão aflições, passarão por circunstâncias, mas Ele já garantiu, Ele começou dizendo, em mim está a paz, assim como o Robson falou, a paz que excede todo o nosso entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Amém, amados? Aleluia. Abra comigo em Deuteronômio 28. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho do que Deus deseja para nós. Aleluia. Deuteronômio 28, 1, 2 está escrito. E acontecerá que, eu estou lendo na King James, tá, amados? Que se ouvires diligentemente, eu gosto muito dessas palavras, né? Diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amados, tem 3 verbos importantes que eu queria que vocês guardassem aqui. Primeiro, se você ouvir, coloca até a mãozinha no seu ouvido. Ouvir. Se nós ouvirmos, diligentemente significa cuidadosamente a voz de Deus. Guardar
e cumprir. Tem 3 verbos aqui, amados, que são associados e intrínsecos à vida do cristão. O cristão tem que ouvir com cuidado a palavra do Senhor. Ele tem que guardar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou que aqueles que permanecerem nele, guardarem a palavra dele e cumprirem a palavra dele, tudo que pedir, o Senhor vai fazer. Aleluia! E aqui Moisés fala ao povo de Israel que aquele que ouvir, que guardar e que cumprir, vai se suceder bênçãos. E aí, se a gente seguir pelo capítulo 28, amados, até o verso 14, está tudo aquilo de promessas maravilhosas do Senhor. Bendito serás no campo, na cidade, aonde colocar a planta dos pés, ou seja, celeiros fartos, a herança para os seus descendentes, enfim, todas as promessas do Senhor. Eu não vou me ater a isso, amém? O que eu quero dizer é que Deus, amados, preparou o melhor para os filhos dele. E para nós sermos alcançados, e é interessante, amados, que a palavra diz que estas bênçãos virão e alcançarão. E eu olhei um sinônimo de alcançar, significa apossar. Amados, quem é que quer ser apossado por bênçãos? Que as bênçãos venham e possuam a sua vida. Não é você que vai possuir as bênçãos, amados. É a bênção que vai te possuir. É ela que vai chegar sobre ti. Aleluia. Mas nós precisamos, amados, ouvir, guardar e cumprir. Aleluia. Como o Robson falou, amados, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, amados, esse mesmo poder, o poder que foi capaz de ressuscitar Jesus, amados. Eu fico repetindo essa frase, amados, porque ela é muito importante na vida do crente. O mesmo poder que fez com que Jesus estava morto, que ele ressurgisse, esse poder habita em cada um de nós. Aleluia. O poder de Deus habita dentro de nós, amados. E quando nós temos a compreensão desse poder habitando dentro de nós, amados, nós que já nascemos de novo, nós temos que viver uma vida diária plena. Nós temos a condição de termos dias de plenitude da presença do Senhor, porque o Espírito dele está em nós. Paulo fala em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se ajunta com o Senhor é um só Espírito com ele. Nós temos a capacidade de viver uma vida de plenitude hoje e agora. Aleluia. Amados, é surpreendente, porque às vezes muito crente não vive ou está vivendo aquém do potencial e da capacidade e do propósito que Deus tem para a vida dele. Por que faz isso? Porque justamente como o Robson disse, porque se desvia da palavra, porque se permite ser influenciado por pessoas que não têm a palavra. Porque às vezes faz escolhas, às vezes vem para a igreja por um estímulo e não permite ser transformado pela palavra. Amados, não estou dizendo que as pessoas não vão se converter porque tem uma doença. Não, vão vir por isso. Esse é o caminho para vir. Mas uma vez que está aqui na presença do Senhor, amados, elas precisam se permitir serem limpas, porque Jesus falou que a palavra limpa. Elas precisam se permitir serem transformadas. Ei, nós precisamos ser transformados plenamente para vivermos essa plenitude que já está disponível. Jesus morreu na cruz por mim e por você, amados. E ali, naquela cruz, ele levou sobre si toda enfermidade, toda miséria. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Amados, nós fomos curados, sarados pelas pisaduras dele. Aleluia. Nós precisamos nos apropriar da palavra. E fé, amado, é convicção. Fé é certeza, não é? Então a fé fala, nós precisamos falar. Mas precisamos ter ações correspondentes à nossa fala. Precisamos falar de coisas que nós queremos, mas precisamos agir também para aquilo.
Eu gosto de lembrar daquela mulher, né, que falou, tão somente se eu tocar nas vestes dele. Ela poderia só ter falado a vida inteira. Ficado falando, se Jesus aparecer, eu vou lá e vou tocar na orla. Mas, amados, se não houvesse uma ação correspondente para ir lá e tocar, ela não teria recebido a cura. A fé nos faz falar as coisas que o Senhor diz a nosso respeito, mas nós precisamos ter ações correspondentes à nossa fala. Aleluia! Aleluia! Amados, nós já não andamos mais, somos filhos da família de Deus. Não andamos mais por circunstâncias, pelo que vemos, pelo que ouvimos. Olha, na sexta-feira da semana passada, eu estava com uma família, amados, que morreram 2 pessoas tragadas, ceifadas por esse Covid. E lá estava toda aquela família reunida fazendo um culto. Eu me maravilhei, amados. Eu me maravilhei. Porque não são as circunstâncias. Aquela família podia ter ficado abatida, triste, desesperada. Podia, porque isso é escolha, amados. Somos nós que escolhemos se nós vamos naquele dia amanhecer e glorificar o Senhor, ou se vamos entrar num marasmo, numa depressão. Amém? Nós escolhemos a nossa postura diante de todas as circunstâncias. Aleluia. Não estou dizendo aqui que não existem doenças, amados. Existem, mas nós podemos nos alicerçar na palavra que diz que nós somos curados. E olhar para as circunstâncias e dizer que nós vamos permanecer curados. Amém? Deus tem, amados, e disponibilizou o melhor para as nossas vidas. E nós precisamos desfrutar disso. Abra comigo em Jó, no livro de Jó, capítulo 42. Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, Deus não é homem para que minta, aleluia, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que Deus declarou a seu respeito, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, aleluia. Nós precisamos, amados, caminhar para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos caminhar para que este propósito seja cumprido. E como fazemos isso? Ouvindo atentamente a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus. O Robinson tocou em coisas importantes aqui, sobre congregar, sobre unção coletiva. Por que nós devemos congregar? O autor de Hebreus fala que não façamos como alguns de vocês, que param simplesmente de congregar. A pandemia levou a igreja para um avivamento, para um triunfo novamente, mas ao mesmo tempo, amados, agora que nós voltamos para os cultos presenciais, as pessoas acabaram se acomodando. Tem muitas pessoas que eu converso, pastor, e falam assim, não, eu prefiro o culto online. Amados, é no meio da congregação, é na unidade que existe uma unção coletiva, que existe a dispensação de bênçãos. É no meio da unidade que a bênção do Senhor é dispensada sobre a vida dos seus filhos. É na unção coletiva, sabe por quê, amados? A cada um Deus deu dons diferentes. Quando nós estamos reunidos, amados, não é a mesma coisa que estar em casa sozinho na frente da televisão. Ainda que esteja você, seu esposo e seus filhos, amados. Aqui existe uma variedade de dons. Aqui existe uma unção que impera sobre a vida do pastor Júnior, sobre a vida do irmão, sobre a vida da Rose, sobre a vida do Emerson. Existem unções diferentes aqui, amados. E é no meio da unção coletiva que acontecem sinais, maravilhas, prodígios do Senhor. Nós precisamos congregar, amados. Nós precisamos estar unidos ao corpo. Nós precisamos ser copartícipes do corpo. E não simplesmente frequentadores de vez em quando. Somente do culto de Santa Ceia. Somente quando bate um estímulo. Somente quando bateu um problema na porta. Não, amados, nós fomos transformados para viver na presença do Senhor.
uma vida na presença do Senhor, uma vida de adoração, uma vida sempre com o Senhor. O Senhor dispensou promessas, amados. Hoje nós estamos numa aliança melhor e superior, firmada em promessas superiores. Amados, o Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós. O Senhor, Ele espera que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida, que é um propósito de sucesso nele. Aleluia! E às vezes somos nós que começamos a retardar o cumprimento dos planos do Senhor. E o Senhor fala através do profeta Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Amados, esses são os pensamentos de Deus para a sua vida. Pensamentos de paz, planos de paz, propósitos de paz, para dar o fim que você espera, que você deseja. Aleluia! O Senhor tem o melhor para você. Aleluia! E Ele quer que você supere. Nós vamos chegar lá na superação pela fé. Amém, amados? Essa é só a introdução. Aleluia! E nós que somos guiados, amados, pelo Espírito, porque aqui todos são filhos. E Paulo falou aos romanos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E o Espírito Santo nos guia, amados, em toda a verdade, nos guia em veredas de paz. Aleluia. No Salmo 23 está escrito que o Senhor quer nos guiar em veredas de paz, em pastos verdejantes. Essa é a promessa do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. E nós precisamos, amados, não nos permitir sermos distraídos. Existe uma distração que está vindo agora sobre a igreja para impedir que ela congregue, para impedir que as pessoas venham aos cultos, para impedir que as pessoas recebam, porque, amados, houve um período durante a pandemia, se vocês perceberem uma curva, né? Se a gente for fazer um gráfico, no início foi a igreja se atemorizou, de repente se levantou com força, deu um brado de vitória. E quando as coisas começaram a acalmar, as pessoas voltaram a se acalmar e a acomodar. Ei, a igreja não foi chamada para ficar acomodada. A igreja está em movimento. A igreja tem e carrega o poder de Deus e precisa se movimentar na terra. Aleluia! A igreja, amados, tem a obrigação de paralisar as obras do diabo. Quem tem o poder de Deus, quem carrega o poder de Deus e quem vai desfazer as obras dele hoje, amados, é você. Amém. Aleluia. Nem todos ficaram felizes não, né, amados? Amados, isso é para ficar feliz, sabe por quê? Se você pode paralisar o inferno, é porque você carrega um poder sobrenatural dentro de você. Amados, o que Jesus tinha para fazer, Ele já fez. Hoje é você que tem que se levantar, você que tem que se erguer em autoridade e colocar o diabo no lugar dele. Aleluia. E, amados, o diabo não brinca de ser diabo. Amém? Ele está ao derredor e ele procurando uma oportunidade para te tragar. Mas, ei, ao seu redor tem anjos acampados. O Robson começou a ler, mas lá no Salmo 91, se nós avançarmos, me parece que versículo 10 ou 11, está escrito que o Senhor ordena os teus anjos para que estejam acampados ao seu redor, te guardando, te livrando, te protegendo. Aleluia. Nós precisamos nos levantar em autoridade, amados. Autoridade. E superar todas as circunstâncias e dificuldades que nós temos. Eu queria trazer um exemplo aqui, amados, de fé. Abraão. Deus chamou Abraão e falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, de tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E isso é fé, né, amados? Quem sabe, quem já mudou de cidade, sabe o que é ir para um lugar, não conhecer nada, nem saber para onde vai e simplesmente ir. Isso é ser guiado pelo Senhor, isso é fé. Mas é interessante que o Senhor fez uma promessa a Abraão.
O Senhor prometeu para Abraão que a descendência dele iria se multiplicar, seria maior do que as areias do mar. E fez uma promessa de um filho. Fez a promessa de Isaac. E quando Isaac já estava rapazinho, Isaac veio, né? Isaac já estava rapazinho, o Senhor provou. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Hebreus capítulo 11. Deixa eu ver qual verso. Aleluia. Versículo 17. Deus requereu de Abraão Isaque. E aí está escrito: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Aleluia. Amados, quando Deus chegou para Abraão e falou para Abraão: vai no monte, leva todos os utensílios e lá você vai sacrificar para mim o seu filho Isaque. Amados, Abraão não parou para pensar assim: olha Deus, o Senhor me deu e agora o Senhor quer tomar. Não, amados. Abraão foi lá, imolou o seu cutelo, chamou os seus servos, preparou a madeira e chamou Isaque. E foi em direção ao monte. E é interessante que o autor fala que ele, quando estava sendo provado por Deus, ele cria tanto em Deus, amados. Amados, preste atenção. Deus quer nos levar para lugares altos nele. Deus quer que nós tenhamos intimidade com ele. Deus quer que quando nós olhemos para a circunstância, a gente enxergue ele. Aleluia. O Senhor quer que nós estejamos totalmente mergulhados nele. Quando Abraão pegou Isaque, ele não olhou para a circunstância, não olhou para a falta de cordeiro. Ele olhou para Deus e disse: o Deus que me deu é capaz de ressuscitá-lo. Porque Deus fez uma promessa: em ti todas as nações serão sua descendência. Aleluia. Nós precisamos pegar as promessas do Senhor e trazer à memória aquilo que Deus prometeu. Nós acabamos de dizer, Ele é fiel para cumprir. Quando o Senhor subiu, antes de subir, Ele fala para os seus servos: eu vou com Isaque, mas nós vamos voltar. Ele tinha uma convicção no coração dele, que algo aconteceria. Ainda que ele precisasse matar, amados, Deus ressuscitaria. Ei, quando nós estamos diante de circunstâncias, nós temos a convicção de que Deus vai operar o sobrenatural e de que a promessa vai se cumprir. Aleluia. Por que às vezes nós ficamos tão aprisionados com o Isaque que nós temos? Às vezes nós temos os nossos Isaques e não queremos abrir mão do Isaque para o Senhor. Foque na palavra de Deus para a sua vida. Foque na promessa que o Senhor fez para a sua vida. Foque no propósito que Deus tem para a sua vida. Não vão ser circunstâncias, não vão ser situações que vão impedir o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Aleluia. Faça como Abraão, amados. Tenha certeza. É interessante porque quando ele subiu, ele tinha a convicção de que ele voltaria com o filho dele. Aleluia. Às vezes nós não estamos dando o crédito necessário à palavra do Senhor. Abra comigo lá em Marcos. Aleluia. Marcos capítulo 4. Glória a Deus. Vocês estão recebendo, amados? Porque eu estou. Aleluia. Glória a Deus, como Deus é bom. Marcos 4, a partir do versículo 35, amados. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus dizendo:
passemos para outra margem. Amados, quando Jesus quando ele lançou esta palavra, amados, quando nós falamos alguma coisa, nós precisamos descansar e crer que aquilo vai se cumprir. Jesus disse que ia chegar na outra margem. Ele já lançou a palavra. O problema é que nós lançamos a palavra e segundos após lançar a palavra, a gente já começa a titubear. Será que vai acontecer? Amados, eu já vi pessoas que a gente acaba de orar, fazer declarações poderosas com aquela pessoa, e a pessoa na sequência fala, mas será que isso vai mesmo acontecer? Jesus disse no próprio livro de Marcos aqui, mais à frente, capítulo 11, que se nós tivermos fé e dermos uma ordem ao monte, e se não duvidarmos no nosso coração, esse monte vai para lá, vai ser feito de acordo com a tua palavra. Ei, o que está faltando para a tua palavra se concretizar na sua vida? Faça como Elias. Elias nem tinha o Espírito Santo e ele nem falou que era no nome do Senhor. Ele lançou a palavra e falou, sob a minha palavra. A gente precisa começar a fazer declarações da palavra, amados, e não voltar atrás. Declarou, vai acontecer. Começa a dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. E o Senhor aqui, amados, depois que ele disse, passemos para outra margem, ele se acomodou no barco, estava cansado. Se nós olharmos para as passagens anteriores, o início do capítulo, ele esteve por horas ensinando, pregando a palavra. Então ele estava cansado, ele foi repousar. Quando ele repousou, circunstâncias se levantam. Tempestades se levantam. Problemas virão. Mas nós precisamos entender que para cada circunstância que se levanta, amados, nós vamos declarar a palavra. Nós precisamos permanecer inabaláveis, indesistíveis, firmes na fé. Firmes na fé. Amados, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui há anos já passaram por N situações de superação. Muita superação. Olha, eu vou dar um exemplo simples. A minha mamãe, lá em BH, que deve estar me assistindo, mãe. Minha mamãe teve 7 AVCs. E ela é linda. E ela é perfeita. E eu falo para ela, a senhora é do Senhor, curada, lavada, remida, blindada, imunizada, selada pelo poder do Espírito. Aleluia. E amados, a cada nova situação que vem, novamente vamos declarar, vamos lutar pela fé, é pela fé, nós andamos pela fé, nós não vamos esmorecer, não vamos parar, não vamos desviar, não vamos nos distrair, mas vamos permanecer na fé. Aleluia. Tem circunstâncias que se levantam, às vezes a gente quer ser crente para ter uma vida sem problemas. Ei, amados, não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, vem para mim, porque comigo é muito bom, não tem problema. Não, vem para mim, comigo é maravilhoso. Eu já venci o mundo, mas no mundo tem situações que vocês vão enfrentar, mas não tem problema. Tenham bom ânimo, sejam corajosos, esforcem-se, porque eu já venci o mundo para vocês. E agora vocês precisam permanecer vencendo. Amados, quando eu olho para a vida de Paulo, e aqui agora só para falar rapidamente, quando a gente olha Paulo, Atos 23, o Senhor aparece para Paulo, Atos 23, versículo 11. O Senhor aparece para ele e fala, da mesma forma que você pregou aqui em Jerusalém, eu quero que você vá pregar em Roma. E Paulo estava preso. E se a gente for parar para pensar, às vezes nós queremos que a promessa do Senhor se cumpra na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? A gente não só quer o cumprimento da promessa, mas queremos também limitar a forma do agir do Senhor. E quando o Senhor fala isso para Paulo, Paulo deve ter pensado, né? Nossa, como que eu vou para Roma se eu estou preso?
E todas as circunstâncias, amados, se nós seguirmos a partir desse versículo 11, capítulo 23, até o versículo 28, nós vamos perceber que todas as coisas foram acontecendo, mesmo Paulo estando preso, que colaboraram e cooperaram para que Paulo, há mais de 2 anos depois, chegasse a Roma. E, amados, imagina uma pessoa que está presa, está preso mesmo, e que passa por diversas situações, uma atrás da outra. Imagina se Paulo fosse esmorecer. Porque além de estar preso, ele entrou num navio, vocês devem conhecer essa história, ele entrou num navio que ele recebeu uma instrução por dentro, né? Um sentimento, estou sentindo que essa viagem não vai ser boa, mas quiseram ir, foram, entraram no barco, o barco naufragou, foram para uma ilha, chegou na ilha, era uma ilha de bárbaros, quando chega lá aqueles bárbaros agressivos, Paulo vai acender uma fogueira, uma víbora pega a mão de Paulo, pica Paulo, amado, sabe aquela sucessão de episódios de azar? Que aí quando você é crente, você fala assim, não é possível, eu estou com a minha vida em pecado, tem alguma coisa de errado. Não, amados, circunstâncias vão se levantar, mas o Senhor Jesus, que com Ele nós temos paz, e que nós deveríamos ser animados, corajosos. Paulo se agarrou a essa palavra. Imagina o azar do azar do azar. A pessoa já está presa. Como preso, os guardas ainda chegaram para o capitão e falou, vamos lançar os presos no mar para eles morrerem afogados. Mas Paulo, em todos os momentos, orava, adorava o Senhor. Ele tinha tanta intimidade. Lembra que eu falei agora, o Senhor nos quer em altos níveis de intimidade com Ele. Ele quer falar conosco. O Senhor falou com Paulo dentro do barco. Ei, o barco vai ser destroçado, vai se perder tudo. Mas essas 275 pessoas que estão no barco vão viver por sua causa. Às vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos passando aquilo tudo. Mas 275 pessoas chegaram na ilha íntegras por causa de Paulo. Por causa da intimidade que Paulo tinha. E Paulo superou aquilo. Aleluia. E quando aquela víbora pica a mão de Paulo, imagina uma pessoa com uma cobra na mão, né? Amados, a gente às vezes olha para Paulo e acha que Paulo é super-herói. Não, Paulo é homem, como nós. Se uma cobra picar a minha mão, amados, eu me considero uma pessoa assim, muito equilibrada, muito calma. Mas eu não sei se uma cobra picando e eu vendo, eu não sei. Paulo só agitou e jogou. Não sei se ele gritou, a Bíblia não relata. Eu acho que eu gritaria. E aquelas pessoas, aqueles bárbaros da ilha, amados, sabiam que aquela era uma víbora peçonhenta. E ficaram aguardando, esse homem vai morrer. E é interessante que está escrito na palavra, amados, lá em Atos 27, está escrito que eles aguardavam e eles estavam falando, esse homem deve ter uma má sorte muito grande, porque tudo acontece na vida dele. E até picado. E eles esperaram a morte de Paulo, e Paulo não morreu. E mais curioso, amados, Paulo cumpriu um propósito naquela ilha. Pessoas foram curadas. Amados, no seu caminho, na sua trajetória, durante os momentos que você estiver superando os seus problemas, existe telespectadores olhando para a sua vida, enxergando a glória de Deus, que serão impactadas, transformadas, curadas, saradas pelo poder que habita em você. Não é você, não era Paulo, era o que ele carregava, era o que o Senhor queria fazer naquele barco, era o que o Senhor queria fazer na ilha de Malta, é o que o Senhor quer fazer em você e através de você. Amém. Aleluia! Paulo superou diversos obstáculos, assim como você, eu tenho certeza, já superou muitas coisas na sua vida. E vou dizer, virão novos desafios.
Mas desafios que, como você vai estar em altos níveis no Senhor, amados, você vai tirar de letra. Sabe por quê, amados? Porque existe uma graça. A graça nos move, a graça nos capacita, a graça nos põe em movimento. A graça não permite que venha nada que você não dê conta. Existe um poder de Deus operando em você, através de você, por você. Então, amados, pegue agora essa oportunidade, pegue os desafios que estão vindo e comece a superá-los. Aleluia. O Senhor capacita todos que Ele escolhe, amados. Ele capacita. Mas nós precisamos ouvir a palavra, guardar a palavra, cumprir a palavra. O apóstolo Tiago fala: e não sede simplesmente bons ouvintes da palavra, mas sede cumpridores da palavra. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor para superar todas as adversidades, todos os obstáculos que se levantam. E eles se levantam, amados. Eles se levantam, mas creia que quando eles se levantarem, você vai olhar para eles, mas você não vai enxergar eles. Sabe por quê? Porque a gente precisa parar de olhar com olhos naturais e precisamos começar a olhar para as coisas do alto. Ainda que a circunstância, que o obstáculo, que a adversidade esteja diante de você, olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele, porque Ele já garantiu a vitória. Ele já declarou que você é mais do que vencedor nele. Nele. Aleluia. Coloque-se sobre os seus pés. Aleluia. Grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós não podemos abrir mão da palavra. Nós não podemos abrir mão daquilo que está escrito, das promessas do Senhor. Amados, fala para o seu irmão agora: vai se cumprir. Estão chegando. Está chegando. Pode ser esse louvor? Estão chegando. Tempos de abundância. Estão chegando. Vai se cumprir na minha vida, na sua vida. Aleluia. Vai se cumprir. Amados, nessa noite eu queria te fazer um convite. Eu queria que você se despojasse do seu velho, daquelas nhacas às vezes que ficam na vida da gente. Mesmo a gente durante a caminhada, tem umas coisas que vão grudando na gente. E vamos nos vestir agora, vestes novas na frente do Senhor. Vamos nos vestir do novo homem. Vamos nos despir de coisas que nos impedem, de coisas que são obstáculos para o nosso avanço no Senhor. Existem coisas que às vezes se colocam e que a gente se apega a elas. Tem pessoas às vezes que querem carregar o passado, uma malinha do passado. Tem pessoas que querem ficar presas a situações. Mas nessa noite eu queria convidar você a se despojar agora de tudo aquilo que tem sido peso. Fazer como está escrito em Hebreus 12, quer ver? Hebreus 12, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos correr essa carreira, amados? Carreira linda do Senhor para a nossa vida, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Efésios 4, 24. Aleluia! Está escrito, aleluia! E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos nos revestir nesta noite de toda justiça, de toda verdade da palavra. Vamos avançar no Senhor. Vamos avançar no Senhor. Vamos crescer no Senhor. Ei, não importa a circunstância que vai se levantar. Se ela se levantar,
você vai se levantar também e vai dar uma ordem para ela, para que ela bata em retirada, porque o Senhor já declarou as promessas dele a seu favor. Aleluia, aleluia. Estão chegando o de repente de Deus. Aleluia. Comece a se alegrar. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aleluia. Estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Família, as promessas vão se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém, amados. Alguém aqui nos visita, amados? Não, né? Todos. Ah, sim, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém? Vocês podem acompanhar esse jovem lindo que é meu esposo, e daqui a pouco eu vou com ele, nós vamos te receber, temos um presente para vocês, amém? Glória a Deus. Tem cantina? Aleluia, aleluia. Amados, vocês receberam nesta noite? Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque desde o momento que entramos na Tua casa, Senhor Deus, a Tua presença já era real. Pai, nós podemos sentir através dos louvores da Tua palavra ministrada, Senhor Deus, o quanto o Senhor é zeloso, cuidadoso com as nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, e agora eu despeço, Senhor Deus,
o teu povo, Pai. Que o Senhor possa levá-los debaixo, Senhor Deus, da tua cobertura. Que o Senhor venha guardá-los. Livra-os, Pai, de todo mal, de todo ataque. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles prossigam tendo dias de paz, de alegria, de justiça. Porque eles pertencem ao teu reino, Senhor. Nós pertencemos ao teu reino, Pai. Obrigada, Senhor. Pai, que o Senhor dê uma noite de descanso. Pai, que cada um possa habitar em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amo vocês, amados.